Começando mais um teste de consumo aqui no canal e o carro da vez tem 7 lugares. Esse aqui é o Citroën C3 Aircross na novíssima versão XTR linha já 2026 e a gente fala de todas as mudanças na avaliação completa. Mas esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos rodar um trecho urbano, logicamente. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro abastecido com gasolina e não tem modos de condução, só aquele esporte do câmbio, mas lógico que a gente vai deixar desativado. Também não tem sistema start-stop, eu já adianto para vocês. Sendo assim, a gente vai então somente dirigindo de forma tranquila para economizar combustível e não gastar, porque não é isso que a gente quer. Lá no final a gente compara a nossa média com aquela do Inmetro. Começando aqui nosso teste de consumo, o ar-condicionado já está ligado e eu também já resetei o trip de consumo B. Lembro que esse carro, infelizmente, não tem modos de condução. Você encontra somente o Sport, que você aciona aqui do lado esquerdo, e inclusive dessa posição eu não enxergo aqui o botão porque o volante está me atrapalhando e não acusa nada no painel. Então às vezes você até esquece que o Sport tá ligado. Você vai perceber só na mudança de comportamento do carro mesmo. Mas não tem um modo Eco, que eu acho que seria muito bem-vindo. Porém, você tem aqui o econômetro. Então, no painel digital de 7 polegadas, você encontra uma opção de trocar o contagiros pelo econômetro. E assim, então, você percebe o quanto você está sendo gastão ou sendo mais econômico. Para isso que serve um econômetro, obviamente, né? Isso você pode desativar se você quiser, mas o legal é que você tem também um atalho para esse econômetro. Então, ele fica uma folha ali na parte esquerda superior do painel que vai mudando de cor para te mostrar também da mesma forma se você está pisando muito ou pisando pouco, né? Quanto menos você pisa, mais você economiza. Vamos falar sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui, como vocês já provavelmente sabem, porque todas as versões do C3 Aircross utilizam o motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, com a injeção direta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina, com torque máximo de 20,4 kgfm. O torque é com ambos os combustíveis, e o legal é que ele chega a somente 1.750 rotações, então você não precisa subir muito o giro, mais ou menos aqui da forma que estamos um pouco acima de 1.500 giros, ele já entrega todo o torque para você não precisa pisar muito para ter um bom desempenho. E como vocês já bem devem saber, aqui no Brasil esse motor 1.0 T200 não tem opção de câmbio manual. Ou seja, aqui é o CVT de 7 marchas simuladas, como em todos os carros da Stellantis com essa motorização. E a tração é lógico que é só dianteira, né? Por mais que essa versão XTR seja um pouco mais aventureira, é só no visual e uma mudança ali de pneu, né? O pneu é de uso misto. E isso aumenta um pouquinho o consumo também. Se você pegar os números da versão Shine convencional e comparar com essa aqui que é XTR, você vai ver que os números são ligeiramente piores aqui nessa configuração. E eu já vou fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo até aqui, não me deixe chateado. Dá o seu like aqui embaixo e também hypa o vídeo. É só arrastar os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar, completamente gratuita, mas que ajuda muito o nosso canal. Mas vamos falar sobre peso e não o meu, tá? O do carro, embora eles sejam parecidos. Essa versão XTR, que é a mais completa, logicamente também é a mais pesada, até porque a gente tem 7 lugares nessa configuração, ela pesa 1.272 quilos. Tudo bem, ele não é tão grande, mas, de novo, com 7 assentos, versão mais completa, achei um peso bem leve, o que é um ponto positivo e tende a ajudar o consumo também, é lógico. Eu falei para vocês que o peso ele é consideravelmente baixo, levando em conta ser uma versão mais completa e etc. E o preço também, na verdade. Todo carro hoje no Brasil está extremamente caro, a gente sabe muito bem disso. Mas nessa versão XTR com 7 lugares, e não tem essa opção com 5, tá? São R$ 131.990. Só vou dar um spoiler aqui para vocês da nossa avaliação completa, mas ele é o carro mais barato do Brasil com 7 lugares. Até nessa versão mais cara ele ainda continua sendo o mais
acessível. A Chevrolet Spin, que é a única rival direta desse carro aqui, é mais cara, ou numa versão próxima não tem 7 lugares, não tem câmbio automático e etc. Então o preço dele é bastante convidativo, digamos assim. Eu quero lembrar vocês também que esse carro ele não tem o sistema Start-Stop, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Por mais que esse seja um motor relativamente pequeno, né, ele é 1.0, embora seja turbo, você teria uma economia maior com o sistema Start-Stop. Então, no momento que a gente fica parado no semáforo, aqui no caso do C3 Aircross, a gente está gastando combustível para manter o motor ligado, principalmente aqui com o ar-condicionado acionado, né? Com o Start-Stop não, ele vai desligar o motor nesses momentos, então ele vai economizar um pouco de combustível. Como a maioria odeia esse sistema, não vou nem reclamar da falta dele, tá? É só um ponto de observação. Adivinhem só o assunto que eu vou falar agora para vocês. Já comentei sobre motorização, sobre transmissão, sobre o peso, sobre o preço. Agora falta só a gente explicar para vocês as diferenças que a gente tem a cada teste, que são pequenas, tá? Já adianto para vocês. Nós testamos os carros aqui, logicamente, em dias diferentes, né? Imagina testar mais de 80 carros no mesmo dia. E mesmo que fosse no mesmo dia, quando você faz o percurso mais de uma vez, você tem uma variação, né? Então, em algum momento eu posso pegar um acidente que eu não estava prevendo, e aí ter um pouco mais de trânsito, e aí eu ter que fazer uma frenagem que eu não esperava, ou algum infeliz que às vezes sai de uma concessionária, de uma garagem, alguma coisa assim, sem também dar seta e me obriga a frear mais, ou tem que acelerar mais em algum sentido. Os semáforos, às vezes a gente pega mais abertos ou mais fechados. E mesmo que o carro tiver start-stop, você está fazendo uma desaceleração para parar no semáforo e depois você vai acelerar de novo. Então essa variação de velocidade também interfere no consumo. Mas a gente segue o mesmo padrão, mesmo trecho de sempre, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, dirigindo de forma muito parecida, tá? Quase idêntica. E quando tá muito trânsito, a gente repete o teste para que fique mais justa essa comparação, tá? Por conta disso, nossos testes aqui são bem próximos entre os carros. A gente já tem alguns modelos aqui no canal, inclusive, que conseguiram, mesmo em versões diferentes, às vezes com uma diferença de 8, 10, quase um ano de diferença entre um teste e outro, e eles conseguiram exatamente a mesma média ou algo muito, muito próximo. Estamos já chegando aqui no final do nosso percurso. A gente vai só parar ali no nosso ponto de sempre para vocês verem que a gente faz um teste realmente muito próximo. A gente sai exatamente do mesmo lugar e para exatamente no mesmo lugar também. Deixa esse ônibus passar porque eu não quero ser atropelado hoje. Nunca, na verdade, né? Não só hoje. E vamos ali parar aqui perto da guia, ó. Não tem câmera 360 graus, obviamente, tá? Mas vamos parar aqui pertinho. Fechou. Agora puxei o freio de mão, desliguei a motorização. Olha o silêncio. Esse ar-condicionado é bastante barulhento, né? Vamos lá ver qual foi o resultado então. Vamos ligar esse painel totalmente digital de 7 polegadas. Já deixei até aqui no Trip B, ó. E ele sempre dá esse alerta, tá? Dessa vez o alerta foi duplo porque estamos na reserva. Quem quiser fazer o Pix, aí eu aceito pra gente abastecer, hein? Que gasolina não tá barato, não. Foram 10,2 km rodados, 28 km por hora de velocidade média, mas infelizmente ele não mostra o tempo do trajeto, como vocês podem notar. Já o consumo informado pelo painel, 9,7 km por litro, com gasolina na cidade e ar ligado. O Inmetro fala pra gente que na cidade com gasolina esse carro faz 11 km por litro. Ou seja, os nossos 9,7 estão consideravelmente abaixo. Uma diferença de 1,3 km por litro. Parece pouco, mas é bastante. Mas então qual é a minha opinião sobre os 9,7 por litro que o Aircross conseguiu aqui na cidade? Sinceramente, não gostei muito. Não posso dizer que é um carro exatamente gastão, mas já poderia ser melhor sim. A gente testou, para vocês terem uma noção, bem recentemente, um dos últimos carros que passou aqui no canal,
a Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo, já 2026, assim como esse carro, e ela fez exatamente 10 km por litro. Se a gente considerar aquela pequena variação, dá para dizer que é um empate técnico aqui com o Aircross. Mas a diferença é que lá você tem uma picape consideravelmente grande com 1.700 kg praticamente, né? Um pouquinho menos. E aqui não, são menos de 1.300 kg. Então um carro bem mais leve com motor 1.0, lá é 1.3. Posso citar também o Volkswagen Tiguan Allspace R-Line com motor 2.0 turbo, que fez 9,9 km por litro, até um pouco melhor do que essa média do Aircross. Cito também o Citroën Basalt Shine 1.0 turbo, porém na linha 2025, tá? Ainda não testamos a 26. Ele fez 10,1 km por litro, uma média próxima um pouquinho melhor. Vou citar também um outro carro recém-testado aqui no canal, Fiat Pulse Abarth 1.3 Turbo, já 2026, fez 10,1 km por litro. Parecido, mas ainda um pouquinho melhor do que o Aircross. Então, sinceramente, não acho muito legal essa média de 9,7. Não é horrível, mas para um carro leve com motor 1.0 turbo, poderia ou deveria ser melhor. A gente sabe que esse T200 da Stellantis não é dos mais econômicos da categoria. Até o 1.3 consegue ser mais econômico ou muito parecido, né? Eu vou falar. Eu tô triste, eu tô muito triste, porque você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like aqui embaixo. Não hypou o vídeo ainda. Não deixou sua opinião aqui nos comentários. Por quê, hein? Eu acho que eu mereço, né? Opina aqui o que você achou sobre esses 9,7 por litro. Você esperava um pouco mais, assim como eu? Esperava menos? Ou exatamente o que você imaginava? Vai que você é muito bom e se acertou assim na mosca mesmo, né? Coloque isso aqui para eu saber nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque está perdendo tempo, hein? Teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.